gente abre espaço para o Remo, porque já chegou, né, em Belém. A equipe do Clube do Remo chegou ontem à noite, após 0-0 com o Botafogo da Paraíba, que complicou bastante a vida do Leão, viu? Que tá aí nessa busca por uma vaga no G8 da Série C, mas agora é mirar em bons resultados nos próximos 2 jogos. Vamos ver. Salve, amigos que nos acompanham no Bom Dia Pará desta terça-feira. O Clube do Remo voltou à capital paraense na noite desta segunda-feira. O time desembarcou aqui no Aeroporto Internacional de Belém por volta das 11h30 da noite. O Clube do Remo que passou boa parte da segunda-feira em deslocamento até chegar a Belém novamente. O time enfrentou no domingo o Botafogo no estádio Almeidão. Botafogo da Paraíba, que recebeu o time azulino, e as duas equipes fizeram um jogo pouco produtivo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Partida sem muita criatividade, que não saiu do 0-0. Um péssimo negócio para o time azulino, que busca a volta ao G8, né, o grupo das equipes que avançam de fase na Série C. Com o resultado, o Leão ficou na 10ª posição, ou seja, fora do G8, faltando 3 rodadas para o fim desta primeira fase. No desembarque, quem falou com a gente foi o volante Paulinho Curuá. Esse ponto aí vai somar para os próximos jogos aí que nós temos. Então, eu acredito que se ganharmos, fizermos o dever de casa e ganharmos os jogos, vamos ter a classificação sim e vamos para o último jogo. Eu acredito que já só para cumprir a tabela. Lembrando que agora o time azulino tem 2 partidas seguidas como mandante para tentar voltar ao G8 e quem sabe ficar próximo da classificação. Breno Raiol para o Bom Dia Pará. Bom, antes de qualquer coisa, vamos atualizar aqui a classificação do campeonato. Com os jogos de ontem, já mostramos aí o empate do Paysandu com o Figueirense. O Volta Redonda ganhou do Ipiranga por 2-1 e o Mirassol ganhou do Confiança por 3-1. Vamos ver como ficou essa classificação para depois a gente falar sobre a questão do Clube do Remo. A classificação surgindo aqui na tela, o Paysandu, eu dizia, é o vice-líder. A ABC trocou de posição com o Paysandu, né? Exatamente. O Paysandu retomou a segunda posição. O Remo está aqui na 10ª posição com 22 pontos. O 8º colocado é o Botafogo de São Paulo com 23. O Remo tem 1 ponto a menos. Se você considerar que da Aparecidense para cima, a Aparecidense tem 25 pontos e é o 7º colocado. O Botafogo de São Paulo tem 23, o Remo tem 22, aí entre os dois está o São José, e o Vitória, lá o 11º colocado, é um time que também está na disputa por classificação. Então é bem apertada essa disputa. O Figueirense, o Botafogo da Paraíba, o Botafogo de São Paulo, nenhum desses aí, Aparecidense, nenhum está classificado. Restam 3 rodadas. O Remo está no bolo. A missão do Remo para conseguir a classificação. O que o Remo está projetando? Ganhar os 2 jogos próximos em Belém, contra o Ferroviário do Ceará e contra a Aparecidense, chegar a 28 pontos. 28 pontos dá uma possibilidade de classificação. Nesse caso aí o Remo poderia talvez até perder para o Botafogo, mas seria um risco muito grande de ficar fora. Agora, se ganha os 2 jogos em Belém e pelo menos empata com o Botafogo em Ribeirão Preto, aí o Remo tem possibilidades consideráveis de classificação. Se ganhar os 3 jogos, está classificado. Essa é a missão do Remo para a sequência da competição. Por que está tão apertado para o Remo agora? É ruim esse cenário? Poderia ser muito pior. O Remo, no meio da competição, teve o episódio aí da bebedeira, dos irresponsáveis, dos atletas que formavam as barcas, que é como eles costumam dizer, né, de sair para beber, e o Remo entrou numa descendente, numa sequência de maus resultados, saiu do G8 e ficou 4 pontos acima da zona de rebaixamento, depois da derrota para o Atlético Cearense. Aí estourou o alerta, aí o Remo tomou atitude, dispensou alguns jogadores, tomou algumas medidas internas de cobrança, aí veio a reação. O Remo conseguiu dar a virada e sair do perigo de rebaixamento. Esse é o grande lucro. Saiu do risco de voltar para a Série D. Está agora com possibilidades não tão amplas, mas tem, de conseguir a classificação e seguir no campeonato, mas está sofrendo o castigo por atletas irresponsáveis, mas também por falta de comando lá no Baenão, porque para isso ter acontecido é porque não havia comando.
Esse é o castigo que o Remo tem agora para essa reta final da competição, mas está vivo. E aí vale dizer o seguinte, se o Remo conseguir a proeza da classificação nesse quadro que está formado, ele acaba se fortalecendo muito para a chegada lá na próxima fase. Tomar como referência o jogo contra o Botafogo na Paraíba, eu acho que não vale. Não vale nem para o Remo, nem para o Botafogo. E um jogo tão comentado, né, que se esperava tanto uma reação completamente diferente que não foi vista em campo. Os dois times entraram em campo para não perder. O Remo com o entendimento de que se perdesse na Paraíba, aí já era. Então, um ponto, como disse Paulinho Curuá, é um ponto que alimenta a esperança. O Remo jogou para não perder. E o Botafogo, pressionado pela torcida, lá, os jogadores com medo de uma eventual derrota, também fizeram o jogo da retranca, o jogo dos cuidados, deu no que deu, um jogo ruim de ver, um ponto para cada lado. E o Remo, em absoluto desconforto, mas com as esperanças mantidas. Certo.